Coloque a sua mão sobre o seu coração e diga: Senhor, ministre ao meu coração a tua palavra, que é espírito e que é vida. Entre no meu coração a tua palavra, que não volta vazia. Diga: Senhor, eu estou na tua casa, a casa de oração, para uma mudança, te pedindo uma transformação. Eu estou te pedindo que não nos deixes cair em tentação. Amém? Abra os seus olhos. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Lucas 11, do 2 ao 4. Diga comigo: e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Eu queria saber se você já se sentiu derrotado. Você que tem sonhos e que faz planos, mas fracassou. Planos de vencer as suas dificuldades e não conseguiu. Você que no começo do ano, na virada do ano, fez planos de mudança, planos de conquista, emagrecer, fazer um estudo, concluir os estudos, entrar em uma faculdade, alcançar um cargo e um emprego maior, com um salário maior. Você que sonhou em comprar um carro, uma casa, você que tomou a decisão de mudar e fez planos para melhorar a sua vida. Você já se sentiu fracassado? Você já teve um sonho e lutou para alcançá-lo e não alcançou? Você fez um plano, um projeto detalhado. Eu vou fazer isso, eu vou fazer desse jeito, eu vou concluir, eu vou alcançar, eu vou vencer, mas não conseguiu, não alcançou, não conquistou, fracassou. Você já se sentiu um fracassado? Você está se sentindo um fracassado? Você buscou algo que iria mudar a sua vida, que iria transformar a sua família, que ia mudar a sua mente, a sua alma, o seu corpo, e não alcançou? Todos nós, em determinado momento da nossa vida, nos sentimos fracassados, nos sentimos derrotados, nos sentimos limitados. Buscamos, mas não alcançamos. Batemos em uma porta e ela não se abre. Fazemos sonhos e projetos e eles não se realizam. Os anos se passam e nós não os alcançamos. Nos sentimos envergonhados, derrotados, um verdadeiro fracasso. Mas a grande questão é: por que será que nós somos tão resistentes a mudanças? Propomos um regime e paramos no meio. Fazemos planos de fazer uma academia e paramos no primeiro, no segundo mês. Voltamos a estudar e abandonamos as aulas. Por que será que nós somos tão resistentes às mudanças? Porque parece que muitas vezes nada funciona. Porque fazemos o que não desejamos. Eu queria fazer, mas eu não consegui. Eu sonhei em alcançar, mas não alcancei. Isso não é um sentimento só meu, e não é somente um sentimento que você tem,
Mas todos os homens e mulheres, os grandes homens também tiveram. Um dos grandes homens da Bíblia, do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, responsável por grande parte dos livros do Novo Testamento, o nome que foi colocado em homenagem a ele, a nossa cidade, São Paulo. Ele também, em determinado momento, em Romanos 7,19, ele diz algo muito interessante. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Bíblia Nova Versão Internacional. Por isso é comum tanto ao homem normal, comum do dia a dia, quanto aos grandes homens e mulheres de Deus, espirituais, homens do mercado, comerciantes, os grandes empresários, as grandes autoridades, todos eles se sentem, em determinado momento, fracassados. E aqui nós vemos a vida de um grande homem, dizendo, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. E o mal que eu não queria fazer, esse eu acabo fazendo. Será que isso também não tem acontecido com você? O bem que você quer fazer para você, o bem que você busca para a sua casa, o bem para a mudança e para a transformação, o bem que eu quero, o bem que eu necessito, o bem que eu almejo, eu não alcanço. Mas o mal que eu tenho lutado, o mal que eu não quero, o mal que eu não quero fazê-lo, esse eu acabo fazendo. É uma batalha. Mas nós sabemos que de boa intenção o inferno está cheio. E elas não são suficientes para mudar a vida e termos vitória. Muitas vezes estamos cheios de boa intenção, cheios de motivação, cheios de sonhos, mas isso não muda. É necessário que nós venhamos fazer algo que mude e nos leve à vitória. É necessário nós sermos libertos de um ciclo onde nós temos boas intenções. Diga comigo, boas intenções. Fracassamos, nos sentimos culpados, confessamos as nossas culpas e voltamos a ter boas intenções. É um ciclo da maldição, é um ciclo do fracasso e da derrota. Eu tenho boas intenções, mas eu fracasso. E sinto culpado, confesso os meus pecados, novamente tenho boas intenções, mas fracasso. Me sinto culpado, confesso as minhas culpas, mas não saímos do lugar. É necessário romper, é necessário quebrar esse ciclo da maldição e entrarmos na conquista e na vitória. Diga comigo, e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Lucas 11, 4. Mas aqui nós estamos nesta campanha, e como os discípulos de Jesus pediram a Ele, nós também estamos buscando e estamos clamando, Senhor, nos ensina a orar. E hoje na parte da oração do Pai Nosso, já quase no final, Ele diz, e não nos conduz à tentação. Mas o que é tentação? Pergunta para o pastor, o que é tentação, pastor? Pergunte para você mesmo, o que é uma tentação? Eu vou trazer a definição bem simples. Tentação é um estímulo, é uma indução a um ato que pareça atraente, ainda que seja inapropriado ou contradiga alguma norma ou convenção social, sendo consequentemente proibido. A definição de tentação pode ser aplicada a uma ampla gama de ações, por exemplo, o desrespeito, a uma restrição alimentar, a trapaça, a ostentação de artigos de luxo e a procrastinação, que é deixar para amanhã as coisas importantes. Mas nós temos que ter ideia que o mal, ele é bem mais sutil do que os grandes pecados. Pode ser que você nunca foi tentado
Você nunca sentiu aquela influência, aquele desejo. Você nunca foi influenciado e nunca foi estimulado a matar uma pessoa, a roubar um banco, a sequestrar uma pessoa. Pode ser que você nunca teve uma tentação a um grande pecado, mas o mal é bem mais sutil do que os grandes pecados. Tem pecados que não nos atraem, mas as tentações são bem mais profundas. Pode ser que você olhe para você e você diga: eu não sou tentado e eu não cometo o pecado de roubo, de prostituição. Eu nunca tive o desejo de matar uma pessoa. Mas a tentação ela é muito sutil. E há várias formas de tentação que nós podemos ser tentados. Por exemplo, a tentação de fazer o que é mais fácil. É o famoso jeitinho brasileiro. Eu vou fazer o que é mais fácil. De fazer o que é mais rápido. Pegar os atalhos. Fazer o que é mais fácil, o que é mais prático. A tentação de escolher aquilo que é melhor para mim. A tentação de fazer aquilo que não é importante, deixando de lado o que realmente é fundamental para a minha vida. É essencial estudar. É essencial trabalhar bem. Mas eu deixo essas coisas. É essencial vir à casa de Deus, mas eu deixo essas coisas importantes e fundamentais para fazer outras coisas menos importantes. Jogar videogame, perder tempo nas redes sociais. São as tentações. Qual é a sua tentação? Pergunte para você mesmo, qual é a minha tentação? E eu quero te perguntar, o que é que está te tentando? A tentação de deixar para depois o que é essencial. A tentação de sempre cometer os mesmos erros. A tentação de fazer o que é certo pelos motivos errados. A tentação de não fazer nada. A preguiça. A tentação de não se preocupar com o necessitado, com o aflito. Mas na oração do Pai Nosso, Jesus diz: e ensina aos seus discípulos, e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Diga comigo, e não nos conduza à tentação. Em Coríntios 10, 13, é um versículo bem grande. Eu quero trabalhar 3 pontos ao lê-lo. Começar dizendo, todos são tentados. Diga, todos são tentados. Isso não é uma exclusividade sua. Isso não é só uma realidade sua. Todos são tentados. O pastor é tentado, o apóstolo é tentado, um cristão é tentado, um ímpio é tentado. Todos são tentados. Lembre-se, porém, disso. Os maus desejos que penetram na vida de vocês não têm nada de novo nem de diferente. Muitos outros enfrentaram exatamente os mesmos problemas antes de você. Agora, para continuar o versículo, diga comigo, você pode vencer a tentação. Diga de novo comigo, você pode vencer a tentação. Diga, eu posso vencer a tentação. Continuando o versículo, e nenhuma tentação é irresistível. Vocês podem confiar que Deus impedirá que a tentação se torne tão forte que não as possa enfrentar, visto que Ele assim prometeu e cumprirá o que diz. Nessa parte desse versículo, nós temos claro que todos são tentados e que não há uma tentação maior do que a minha força para resisti-la. Quando alguém chega para mim, para a pastora e diz, pastor, eu não consegui resistir ao pecado, é mais forte do que eu. Essa pessoa está querendo dizer que Deus é mentiroso. Porque Deus diz na sua palavra
que todas as tentações podem ser vencidas. Nenhuma tentação é mais forte do que você e do que eu. Diga, eu posso vencer as tentações. E para terminar este versículo de Coríntios 10, 13, fuja da tentação. Diga comigo, fuja da tentação. Ele lhes mostrará como fugir do poder da tentação, para que vocês possam aguentá-la com paciência. Bíblia Viva, 1 Coríntios 10, 13. Então, nesse versículo nós vemos que todos são tentados. Eu posso vencer a tentação e há uma fuga, há um caminho, uma rota de fuga da tentação. Pergunta para mim, como fugir da tentação? Você está sendo tentado? Isso não é exclusividade sua. Todos são tentados. Você está sendo tentado? Todos são tentados. Você pode vencer essa tentação. Mas você precisa entender que há um caminho, uma rota de fuga. Nós devemos fugir da tentação. Pergunto de novo, pastor, como fugir da tentação? Você quer vencer a tentação? Quantos querem vencer a tentação? Então diga de todo o seu coração, como fugir da tentação? Fala, eu preciso saber, pastor. Eu quero fugir, eu quero vencer. Primeiro, identifique a sua vulnerabilidade, o seu ponto fraco. O que faz com que você seja vulnerável à tentação? O que faz com que você fique fraco e seja tentado? Mais importante do que saber o que te tenta, é saber quando. Diga, quando? Por quê? Como? Onde? Amém. Se você deseja realmente vencer a tentação, deve identificar os pontos de vulnerabilidade da sua vida. Isso significa que você, mais importante do que saber qual é o pecado que você comete, é saber como, quando e por que você comete esse pecado. Porque a tentação, todos são tentados. Um é tentado a cometer um homicídio, outro a roubar, outro a mentir, outro a ser falso, hipócrita, outro a comer demais, outro a não fazer nada. Todos são tentados. Mas mais importante do que saber o que você está sendo tentado, em que área você está sendo tentado, se é na área sexual, se é na área financeira, se é no caráter. Mais importante do que saber qual é a tentação, é saber quando ela está acontecendo, como ela acontece e por que ela acontece. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Diga, vigiar e orar. Diga de novo, vigiar e orar. A tentação vem por nossa natureza pecaminosa. Os nossos pais, o primeiro Adão pecou, isso faz parte da nossa natureza humana. A tentação vem por nossa natureza pecaminosa. A tentação surge pelo ensino e cultura que vivemos. Na nossa cultura, fumar é normal. Eu posso ir a uma padaria, a um mercado e comprar cigarro. E a Bíblia diz que aquele que prejudica o templo, que destrói o templo, será destruído. Os médicos falam dos maus. Quando você compra uma caixinha de cigarro, lá estão as consequências do pecado de fumar. Mas dentro da nossa cultura, pode fumar.
pode beber. Muitas vezes a tentação surge pelo ensino e a cultura que vivemos. Diga, a tentação vem pela natureza pecaminosa e pelo ensino e cultura que vivemos. Vivemos em uma cultura que trair o esposo, trair a esposa é normal. Eu não preciso ser fiel à igreja que eu frequento, eu posso ir em qualquer igreja. Eu não preciso ser fiel à mulher que o Senhor me deu. Eu não preciso ser fiel ao trabalho que o Senhor me deu. E a infidelidade é um ensino, é uma cultura que vivemos. Eu não sou fiel a nada. Este é o ensinamento e a cultura que nós vivemos. A deslealdade, a infidelidade, a ingratidão, a rebelião. A tentação vem pelo ensino e a cultura que vivemos. Mas eu vejo que quem muda de igreja também muda de mulher. E também não para em emprego nenhum. É um estilo de ensino e de cultura que vive de infidelidade e sofre as consequências. E a terceira, a tentação acontece pelo ambiente em que estamos. A tentação vem pela nossa natureza pecaminosa. Segundo, pelo ensino e a cultura que vivemos. E terceiro, pelo ambiente em que estamos. Diga, a tentação vem pelo ambiente em que estamos. Se eu só ando com pessoas infiéis, eu vou ser o quê? Infiel. Se eu ando com pessoas que fumam, eu vou ser o quê? Um fumante passivo e ativo. Se eu ando com pessoas que cometem roubo, furto, é o ambiente. A tentação acontece por causa dessa carne, a natureza pecaminosa. É por causa disso que vem a tentação. É por causa do ensino e da cultura que vivemos e do ambiente em que estamos. Se você senta no fundo da sala de aula e com os piores alunos, você vai ser? E fazer parte dos piores alunos. E por consequência vai ter os piores empregos se tiver. É o ambiente. É onde você está. Com quem você anda. É o ambiente. Se você está na igreja com pessoas boas, a tendência é que você seja uma pessoa boa. Apesar que o Senhor mesmo disse que há o joio e que há o trigo. Há pessoas muito boas dentro da igreja e há pessoas diabólicas dentro da igreja. Dentro da igreja, em cima do púlpito. E com quem você anda. E com quem você conversa e se relaciona. O ambiente em que você está. A tentação acontece pelo ambiente em que estamos. A tentação leva ao pecado. E o salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na verdade, uma sequência de perguntas. Pense e comece a refletir. Não no pecado que você tem cometido. Mas o que antecede, o que acontece, como e por quê. Me fala uma coisa. Quando você é mais tentado? Se você quer vencer a tentação, você precisa entender este caminho que te leva ao pecado. Quando você é mais tentado? De dia ou de noite? Tem pessoas que são mais tentadas a cometer pecados no trânsito. Tem pessoas que são mais propensas a cometer pecado à noite. Alguns na escola, outros na rua, outros nas redes sociais. Quando você é mais tentado? Quando? De dia ou de noite? Em casa ou no trabalho? No trânsito? Quando você é mais tentado? Agora, onde você é mais tentado? Quando você é mais tentado? Onde? No trabalho, em casa? Terceira pergunta. Sozinho
Ou com quem você é mais tentado? Você é mais tentado quando está sozinho? Nas redes sociais? Na pornografia, na prostituição? Ou você é mais tentado quando você está com os seus amigos que te levam para o mau caminho? Você está sozinho ou acompanhado? Próxima pergunta: como você se sente antes de ser tentado? Muitas pessoas se sentem motivadas, sentem a adrenalina de cometer um furto. Como você se sente antes de ser tentado? A ansiedade, a adrenalina, o prazer de ser esperto, de não ser pego, de levar vantagem. Como você se sente antes de ser tentado? Com medo, ansioso, estressado? Próxima pergunta: qual é o benefício temporário se você cede diante de uma tentação? Qual é o benefício momentâneo? Qual é o momento, o benefício do momento, quando você cede a uma tentação? Como fugir da tentação? Diga comigo, como fugir da tentação? Diga primeiro, identificando a minha vulnerabilidade. Mais importante do que saber qual é o pecado final, é saber este caminho. Como, quando e por quê. Se você é mais tentado, quando, onde, qual é o local, sozinho ou acompanhado? Como você se sente? Quais são os benefícios momentâneos? Porque a médio e longo prazo, o salário do pecado é a morte. Diga o segundo: afaste-se do caminho da tentação. Você não pode esperar até o último momento para decidir se vai ser levado ou não pela tentação. Recue, afaste-se, se converta do seu mau caminho. Você não pode entrar em uma padaria para decidir se você vai fumar ou não. Você não pode ir até uma boca, decidir, na frente de uma boca e de um traficante, se você vai se drogar ou não. Você não pode estar com um celular nas redes sociais para decidir na última hora se você vai cometer pecado ou não. Você não pode decidir se vai roubar e furtar no último momento ou não. Diga, se afastar do caminho da tentação. Identifique a sua vulnerabilidade. Afaste-se do caminho da tentação. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Bíblia Nova Versão Internacional, Provérbios 4, 26, 27. Veja bem por onde anda. Afaste os seus pés da maldade. Em Salmos 86, 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Diga, ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma, a sua vida. Provérbios 16, 17. Os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal. E o que guarda o seu caminho preserva a sua vida.
A tentação sempre começa com os nossos desejos naturais. Geralmente a tentação é a satisfação de um desejo legítimo de uma maneira inapropriada. Por exemplo, nós não temos que comer, não é um desejo natural, não é uma necessidade nossa. Mas se eu comer demais e ceder à tentação, é pecado, não é? Quantos aqui precisam beber água? Falamos ainda sobre o jejum, e que nenhum jejum bíblico, exceto os dois casos especiais de Moisés e de Elias, nenhum jejum pode ser feito mais de 3 dias sem água. Nós necessitamos da água. Mas se você beber muita água, você morre afogado. A tentação, ela começa com o nosso desejo, com as nossas necessidades naturais. Mas quando nós exageramos, nós entramos em tentação e pecado. A tentação sempre começa com os nossos desejos naturais. Relação sexual não é um desejo natural? Criado por Deus? Comer, beber, se casar, ter relação sexual são desejos naturais. A tentação sempre começa com os nossos desejos naturais. Geralmente a tentação é a satisfação de um desejo legítimo de uma maneira inapropriada. Ter relação sexual é um desejo natural criado por Deus, que faz bem ao homem e à mulher e estabelece a bênção familiar. Mas quando eu pego este desejo natural e faço uso dele antes do casamento, ou no casamento com outra pessoa sem ser a minha esposa, é a tentação que leva ao pecado. Terceiro, proteja o seu coração. Coloque a mão no seu coração e diga: eu vou proteger o meu coração. Como fugir da tentação? Primeiro, identifique a sua vulnerabilidade. Segundo, afaste-se do caminho da tentação. Terceiro, proteja o seu coração. Uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Uma árvore de boa qualidade dá bons frutos. As de má qualidade não. Pois o coração do homem determina o que ele fala. Bíblia Viva, Mateus 12, 33, 34. Da mesma forma que uma árvore dá frutos bons e uma árvore má dá frutos ruins, uma pessoa, ela vai caminhar para o bem ou para o mal, dependendo do que está no coração dela. Se você vê uma pessoa que só fala só fala besteira, só fala bobagens, tolices, só faz piada, o que ela tem no coração vai sair pela boca. E o que ela fala, se é bom, vai dar frutos bons. E se o que ela fala é reclamação, murmuração, mentira, vai dar os frutos ruins. Por isso, guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Porque a árvore boa vai dar frutos bons. E a árvore má vai dar maus frutos. E uma pessoa que tem o coração bom vai falar boas coisas e vai ter frutos e boas conquistas. Mas a pessoa que tem o coração ruim vai falar coisas amargas e coisas malignas. E os seus frutos serão amargos e para a destruição. Diga para você mesmo: eu vou guardar o meu coração. A tentação está dentro e busca a satisfação pessoal. A tentação não é algo que está fora. A tentação é algo que está aqui dentro. Dentro do meu coração. É o desejo descontrolado, desfreado. É o desejo inapropriado que está dentro do meu coração. Alcançar e conquistar muitas coisas faz parte de todo ser humano. Mas quando eu começo a invejar, esta inveja está aqui dentro do meu coração.
Todos querem alcançar e conquistar. Mas se eu vou furtar e roubar, a tentação está dentro de mim. E o que está no meu coração, eu vou falar. E vai dar frutos bons ou ruins. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque ele procede às fontes da vida. Provérbios 4, 23. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Bíblia Nova, versão internacional, Tiago 1, 14, 15. Preste atenção de novo nesse verso. Cada um, diga eu, é tentado pelo próprio mal que deseja, sendo por este arrastado e seduzido. Então este desejo, que nasceu no coração e que sai pela boca, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. A tentação nasce no coração, sai pela boca, concebe e dá à luz ao pecado, e o pecado leva à morte. Como fugir da tentação? Identifique a sua vulnerabilidade. Afaste-se do caminho da tentação. Proteja o seu coração. Deixa eu te fazer uma pergunta muito importante. Como está o seu coração? Você não pode sair daqui hoje sem saber como está o seu coração. Davi, ele diz no Salmo, Senhor, sonda o meu coração. Porque Deus nos criou e só Ele sabe o que está dentro e nas profundezas do coração humano. Muitas vezes nós olhamos, analisamos, refletimos, mas não encontramos quais são as tentações e os pecados. Não encontramos aquilo que está escondido, em oculto do nosso coração. Mas quando falamos, Senhor, sonda o meu coração, esquadrinha o meu coração, o Senhor mostra como é que o meu coração está. Agora a quarta e última questão, ponto, para nós vencermos a tentação. Diga comigo, como fugir da tentação? Quarto ponto, diga, ore por livramento. Peça ajuda a Deus e não nos conduza à tentação, mas nos livre do mal. Lucas 11, 4. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Salmo 50, 15. Quando olhamos os personagens bíblicos, os grandes homens e mulheres, todos eles foram tentados e passaram por momentos difíceis. Mas a palavra mostra que todos eles, quando estavam sendo tentados, em um momento difícil, eles oraram e clamaram a Deus. E Deus respondeu. Agora a grande questão é, pergunte para o pastor, como eu faço para pedir ajuda? Você vai se ajoelhar, vai colocar o pé direito primeiro, vai se ajoelhar, juntar as mãos, fazer cara de coitado, preparar a garganta. Senhor Deus maravilhoso, grande Deus e eterno todo-poderoso. É assim que você faz? Pedir ajuda para Deus é algo muito simples. Não precisa colocar o pé direito na frente. Não precisa entonar a voz e fazer uma oração poética. Basta simplesmente, Senhor, me ajuda. Eu estou precisando de ajuda. É comum eu falar e orientar, e principalmente os homens. Eu chego para alguns discípulos e falo para eles, você está se arrebentando e a sua família está a um passo de ser destruída.
mas você é soberbo e arrogante, vaidoso, e você não tem coragem de pedir ajuda. E Deus não vai te ajudar enquanto você não pedir ajuda. Quantas pessoas orgulhosas, soberbas, vaidosas, que não pedem ajuda, que não suplicam por ajuda, que não se aproximam dos pastores e falam: pastor, ore comigo, pastor, ore por mim, pastor, me unja, pastor, eu preciso de uma orientação, de um conselho, eu preciso, Senhor, de ajuda. A palavra de Deus diz que o Senhor rejeita os soberbos. Ele resiste aos soberbos. Pessoas que sabem tudo. Pessoas que não precisam dos outros. Pessoas que não sabem, mas não dão o braço a torcer. Pessoas que estão afundando, mas não pedem ajuda, não estendem o braço pedindo ajuda. Pessoas que estão se afogando, mas não gritam por socorro. O Senhor resiste aos soberbos. Pergunta, e você, pastor? Também. Eu não tolero um soberbo, um arrogante, um vaidoso. Deus resiste ao orgulhoso e ao soberbo. Aquele que finge saber tudo, aquele que finge estar tudo bem, aquele que está caindo, mas não ouve, aquele que deveria procurar um conselho, mas não quer ouvir. Deus resiste aos soberbos, e eu também resisto aos soberbos. Eu não ajudo uma pessoa que não me pede ajuda. Eu não oro por uma pessoa que não pede oração. Eu não dou conselho para uma pessoa que não ouve e não segue conselhos. Eu não ensino uma pessoa que não quer aprender. Deus, vírgula, e o pastor resiste ao soberbo. Pessoas que são aventureiras. Pessoas que não querem ouvir, não querem aprender, não querem ajuda, não querem conselho. Você estende a mão e ela vira as costas para você. Que possa ser Deus, o pastor, e eu resisto aos soberbos. Porque você vai ser muito prejudicado com o soberbo. Diga a Deus, os pastores, e eu resisto aos soberbos. Não queira ajudar quem não te pede ajuda. Mas nós vemos na Bíblia que todos os homens e mulheres, crianças, jovens, os homens e mulheres de idade, os anciões, todos que estavam em dificuldade, quando clamaram, o Senhor se apressou em responder, em socorrê-los. Jesus compreende as nossas fraquezas. Em Hebreus 4, 15, 16, este nosso supremo sacerdote, Jesus Cristo, compreende as minhas e as suas fraquezas, visto que ele teve as mesmas tentações que nós temos, ainda que ele nunca cedeu a elas, nem pecou. Portanto, vamos ousadamente até o próprio trono de Deus e permaneçamos lá para recebermos a sua misericórdia e acharmos a sua graça para nos ajudar em nossos tempos de necessidade. Nós temos um Deus que desceu do trono, deixou a sua glória e se esvaziou de tudo para ser homem, para ser servo,
trabalhador e escravo, ao ponto de lavar os pés dos seus discípulos. E em tudo que você é tentado, ele também foi tentado, mas ele não pecou em nada. E nesse texto diz: vamos a ele, que nos conhece e sabe o que é ser tentado, porque em tudo foi tentado, mas não cometeu pecado. Vamos a ele, vamos ao seu trono e peça ajuda a ele. Diga: socorro, Senhor. Diga de novo: socorro, Senhor. Socorro, Senhor. Alguns estão se afogando nas águas e precisam gritar mais alto. Estão a um passo, a um ponto, a uma gota de água de se afogarem. E precisam se debater, precisam gritar e clamar: socorro! Me ajudem! Eu estou morrendo! Me ajuda, pastor! Me ajuda, Deus! Me ajuda, Pai! Me ajuda, professor! Eu vou reprovar de ano! Eu vou ser mandado embora! Eu vou cair na bebida! Eu vou sair da igreja! Eu vou para o inferno! Diga: Senhor, me ajuda! E ele, que foi tentado em tudo, mas não cometeu pecados, te ajuda, te socorre, te abençoa. O livre-arbítrio: seja feito a tua vontade. Jesus, no jardim do Getsêmani, em Mateus 26, 42, Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6, 38. Se coloque de pé. Para que haja livramento, entregue a sua vida e as suas vontades a Deus. E não nos conduza à tentação. Diga comigo: e não nos conduza à tentação, mas nos livre do mal. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus, nós estamos na reta final, meu Pai, desta grande campanha, a qual pedimos e clamamos. Senhor, nos ensina a orar, nos ensina a viver, nos ensina, meu Pai, sobre o Senhor e o Teu reino. Nos ensina, meu Pai, a viver e nos relacionarmos com as pessoas aqui e deste lugar. Meu Pai, as sentenças anteriores me perdoa. Nós perdoamos, mas nesta sentença, nessa oração final, se nós entrarmos na rota de fuga e fugirmos da tentação e do pecado, e orarmos e vivermos o caminho do bem, e a oração que diz: e nos livre do mal, e nos livre da tentação, e não nos conduza à tentação, mas nos livre do mal, eu não vou precisar pedir perdão, eu não vou precisar perdoar, porque o Senhor não me conduz à tentação, mas o Senhor me livra do mal. Senhor, eu não quero cometer pecados, eu não quero voltar a cair, a cometer os mesmos erros, eu não quero ter os mesmos problemas e ser um fracassado. Senhor, me livra, Senhor, me guarda, Senhor, me protege, Senhor, me ajude, Senhor, venha me socorrer. Senhor, não me conduza à tentação, mas me livre do mal. Eu não quero te desagradar, eu não quero, meu Pai, te ofender, eu não quero ser um devedor, um pecador. Me livra, Senhor, do caminho do mal e da tentação, do caminho do mal, Senhor. Me livra, Senhor. Me tira, meu Pai, desse ensinamento errado, corrupto. Meu Pai, no Brasil é normal, já faz parte do ensinamento, da cultura
Brasileiro tem que ser esperto. Brasileiro tem que dar um jeitinho. Meu Pai, eu não quero viver esta cultura. Eu não quero viver esse ensinamento e esta cultura do mais esperto, do mais rápido. Esta cultura brasileira. Eu não quero viver, meu Pai, esta cultura. Eu não quero, meu Pai. Eu não quero viver desse jeito. Debaixo desse ensinamento e dessa cultura. De levar vantagem. De ser esperto. De dar um jeitinho brasileiro, meu Pai. Eu não quero ser levado pela tentação do ensino e da cultura, da corrupção, da infidelidade, da traição, da rebelião, meu Pai. Eu não quero viver num ambiente de pecado, em meio a pessoas que estão em iniquidade. Meu Pai, eu não quero dar espaço à natureza pecaminosa, à minha carne, ao meu eu. Senhor, não me conduza à tentação e me livre do mal. Eu não quero pecar, meu Pai. Eu não quero te desagradar. Eu não quero ser mais um devedor, mais um culpado, mais um que vai receber o salário do pecado, a morte, meu Pai. Pai, eu não quero ter que pedir perdão pelos mesmos erros que tenho cometido. Eu não quero, Pai. Eu não quero. Me livra, Senhor. Me guarda. Senhor, livra o teu povo. O guarda. O conduza, meu Pai, pelo caminho da verdade. Abençoa, meu Pai, o teu povo. Os livre, meu Pai, e os guarde das tentações e do mau caminho. Que possamos entrar pelo caminho da verdade, que liberta e que cura e que leva aos braços do Pai nosso, daquele que nos dá o pão nosso de cada dia, aquele que perdoa, aquele que abençoa, aquele que é o poder, a autoridade. Senhor, nos perdoa. Diga, Senhor, eu preciso da sua ajuda para vencer. Eu não aceito ser um fracassado e um derrotado pela tentação e o pecado. Diga, Senhor, eu oro e clamo ao Senhor por ajuda e pela tua paz e pela tua prosperidade. Diga, Senhor, não me conduza à tentação, mas me livre do mal.